Qual a habilidade que a gente vai trabalhar? Fazer o uso consciente e reflexivo da norma padrão em situações de fala e escrita em textos de diferentes gêneros, levando em consideração o contexto, a situação de produção e as características do gênero. Antes de eu passar a aula para a professora André, eu tenho 2 beijos para mandar, senão eles vão me matar, tá? Que é a Mariana, que é filha de uma amiga minha que assiste sua aula, viu, Andréia? Obrigada. E temos mais um que agora eu esqueci o nome e ele vai me matar, que é filho da Suzane. Mas eu vou lembrar seu nome e eu falo depois, tá bom? Beijo. Andréia, agora é com você. Bom dia, sétimo. Bom dia, professores. Hoje falaremos, então, de carta de reivindicação, certo? Objetivos da aula: explorar o gênero textual carta de reivindicação, interpretar trechos de uma carta de reivindicação e reconhecer a importância do uso consciente e reflexivo da norma padrão sob a perspectiva de gêneros textuais, considerando os interlocutores e o contexto de produção, certo? Na aula passada, nós falamos de lei, né? E a gente tem continuado o tema adoção de animais silvestres, né? Ou então, crime contra a fauna. Hoje a gente vai continuar com esse assunto, tá? Mas mudamos aí o gênero textual. Então, vamos lá. Na aula de hoje, estudaremos o gênero carta de reivindicação. O nosso foco será a exploração das características e dos aspectos linguísticos desse gênero textual, considerando as condições de produção. Utilizaremos a situação de aprendizagem 3 do Caderno do Aluno, volume 2. Não consigo dizer a página para vocês, porque o meu é versão do professor, ok? Então, vamos lá. Antes de começarmos, nós vamos aí aos conhecimentos prévios, né? Antes de iniciar o assunto novo. E vocês vão responder aí no chat. Vou dar 2 minutinhos para vocês. Você se lembra das características do gênero carta? Segunda, qual é a finalidade desse gênero? Terceira, você sabe o que significa o verbo reivindicar? Vamos lá, as perguntinhas ficam aí. 2 minutinhos para responder, a gente já volta. Postas? Vamos. Então, é o seguinte, o A1, as características, alguém colocou aqui emissor, local, data, foi a Sofia, tá, Ok, Sofia? Sofia. A finalidade, a Juliana colocou informar, a Luísa colocou se comunicar com alguém, né? A Isabela também colocou informar algo, a Ana mandar mensagem. E a 3, o que significa o verbo reivindicar?
Muitos disseram que não sabem Não sabem? o Não que é tem reivindicar. problema. Alguns colocaram sim, mas comunicar, será que é isso que o Alex quis dizer? Será que é a 3? Reivindicar? Juan colocou 3, obter, ganhar. Mais ou menos isso, Andréia. Tá indo para o caminho aí, Juan. Vamos lá. Primeira, então, o que significa, aliás, quais são as características do gênero carta, né? A Sofia acertou, né? Nós temos como características, você tem um local, você coloca a data, você coloca uma saudação, tem o corpo, né, o texto e uma assinatura. E é lógico que para a carta você tem um destinatário e tem um remetente, certo? Finalidade, comunicação do cotidiano, atualmente substituído pelo e-mail, né? Que é o correio eletrônico, certo? E reivindicar, vamos lá. Reclamar, protestar, requerer o que se acha ter de direito, exigir. Então, acho que ficou a mais difícil, foi essa, né? A última. Então, lembrem do que seja aí o reivindicar, porque a carta é de reivindicação. Eles com certeza fazem muito isso com os pais, né, Andréia? Sim, fazem. E é legal vocês prestarem bastante atenção também nessa aula, porque vocês várias vezes precisam reivindicar alguma coisa, até dentro da sua escola, né? No seu bairro. Algo que você não acha que está certo, né? Que é justo. Sim, e aí é exatamente isso. Ó. Quando você se acha no direito de, então você parte para uma reivindicação, né? E a gente vai ver já já o que significa tudo isso. Vamos à leitura agora de uma carta de reivindicação. Então, assim, a carta reivindicatória ao diretor do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Quem vai enviar essa carta é o Movimento em Defesa dos Animais Silvestres, ok? Então, vamos lá. Excelentíssimo diretor do IBAMA. O Movimento em Defesa dos Animais Silvestres, composto pelas associações Amigos dos Animais e Preservando a Fauna e Flora, SOS Fauna e Flora e outras entidades que lutam pela preservação da natureza, está se dirigindo a Vossa Senhoria em razão da defesa dos animais silvestres, da preservação da riqueza ambiental ameaçada pelo aumento de captura de animais silvestres e pelo aumento de estabelecimentos credenciados. Muito se fala em preservação de meio ambiente, em punição aos que capturam e criam animais silvestres, muitos deles em vias de extinção. E o que se constatam são cada vez mais reportagens de animais silvestres adotados pelos cidadãos comuns. Tudo feito legalmente, pessoas se candidatam a serem guardiãs provisórias dos animais retirados ilegalmente de seu habitat e resgatados por esse órgão, ou adquirem um animal desses em estabelecimentos devidamente credenciados também por vocês. É sabido que cada vez mais e em maior número chegam animais silvestres a esses estabelecimentos. A justificativa para tal fato é a de que foram resgatados do tráfico ilegal, o que se permite deduzir os maus tratos tanto no momento da captura quanto no do cativeiro, em que muitos animais morrem por não resistirem ao sofrimento. Não é necessário ser um expert, um estudioso da fauna e da flora para saber que isso leva à extinção dos animais e ao desequilíbrio do meio ambiente. Senhor diretor, a lei tem sido mesmo cumprida como deve ser? Há necessidade de credenciar legalmente estabelecimentos para vender animais silvestres? Diante do exposto, senhor diretor, sua gestão tem uma oportunidade singular de acabar com a captura desses animais, recrudescendo na aplicação da lei de crime inafiançável aos que praticam tal ato. Também faz-se necessário parar e retirar o credenciamento de estabelecimentos que recebem animais capturados para depois vendê-los. Por fim, investir em campanhas de conscientização das pessoas que desejam possuir um animal silvestre. Fazemos parte de um sistema em que tudo está interligado. Pessoas, plantas, bichos. Cuidar de cada um é cuidar da sobrevivência de todos. Vamos, senhor diretor, mudar a história de adoção de animais silvestres? Na expectativa de sermos parceiros nesta causa, desde já, agradecemos.
atenciosamente, movimento em defesa dos animais silvestres. É engraçado que dá para fazer até um link com as 2 aulas anteriores, né, Sim. Andréia? Que era uma carta, mas era uma carta ao leitor, Sim, carta de leitor. isso. E você também falou de lei, né? Aham. E aí amplia perfeitamente essa carta. Muito A gente fez nessa sequência exatamente para dar certo, né? Já que a gente muda o gênero, a gente continua com o assunto e a gente vai vendo quanto essas coisas vão ficando interligadas. Isso, e vocês têm né? que perceber, viu, gente? Captar aí essas coisas que estão implícitas, de certa Até porque, forma. como a gente tem que colocar o texto na tela para eles, às vezes eles estão sem o texto, se o assunto continua o mesmo, fica mais fácil, né? Vamos lá, então. Nós temos algumas perguntinhas para começar a nossa análise, tá? Vou deixar 1 minutinho só para essas 3, porque elas são simples. Primeira, quem é o destinatário da carta de reivindicação? Então, para quem essa carta foi escrita? A segunda, quem é o proponente? A gente está chamando de proponente aqui o que é o remetente. O proponente a gente está colocando porque ele vai propor alguma coisa, vai reivindicar, vai propor alguma coisa. E a terceira, qual foi a variedade linguística empregada na construção do texto? Foi utilizado o coloquial, foi utilizada a norma padrão? Vamos lá? 1 minutinho para essas 3. Respondam, coloquem 1, 2, 3 e vão colocando as respostas. Ok? Obrigada. E aí, Dani, será que foi muito rápido? Eu acho que foi um pouquinho, porque a 2, eu acho que a gente pode deixar o chat aberto para eles Continuem responderem a respondendo por 2. enquanto. Né? Isso. Porque a Vamos 1 lá, a gente já continuem tem. respondendo. A 1 a maioria colocou para o diretor do IBAMA, para o IBAMA. Muito né? bem. A 3, a variedade linguística, o João Pedro colocou escrita em linguagem formal ou informal? Vamos lá. Foi uma outra pergunta, João? A Marcele colocou que a 2, o proponente, pessoas que criam animais silvestres. Tá. E a Alice também colocou certinho, né? Movimento dos animais, a 2, né? Isso, proponente. Então, vamos lá. Pode passar para o próximo slide. Então, o destinatário é o IBAMA, certinho, quem respondeu o IBAMA. O proponente é o Movimento em Defesa dos Animais Silvestres, né? Que é composto por várias associações. E foi empregada a norma padrão, né? O registro formal, certo? O João Pedro, verifica aí, João Pedro, tá? Registro formal, norma padrão. Vamos lá, continuando a nossa conversa sobre o texto. Temos algumas perguntinhas ainda, né? Mais perguntinhas. Agora eu vou dar um tempinho maior, tá? Para vocês. Vou dar 2 minutinhos. Quais são as reivindicações apresentadas pela carta? Coloquem aquilo que vocês forem lembrando. Então, talvez um vai lembrar de um aspecto, outro vai lembrar do outro, e aí a gente vai juntar tudo, certo? A 5, releia o trecho a seguir, como vai ficar na tela. Diante do exposto, senhor diretor, sua gestão tem uma oportunidade singular de acabar com a captura desses animais, recrudescendo na aplicação da lei de crime inafiançável aos que praticam tal ato. Você sabe o que significa recrudescer? Então, 2 questões. Quais são as reivindicações e o que significa recrudescer? Vamos lá? 2 minutos.